Fala, galerinha! Estamos de volta para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre os cuidados de enfermagem ao paciente no pós-operatório da cirurgia cardíaca. Na aula passada nós falamos da cirurgia propriamente dita e hoje nós vamos falar dos cuidados que a gente deve ter com esse paciente, tá bom? Então, ainda quando esse paciente estiver lá no centro cirúrgico, dentro da sala de recuperação pós-anestésica ou conforme for a rotina do hospital que você trabalha, tem hospitais que quando o paciente ainda está na sala, ele já sai direto para a UTI. Então, se essa for a sua rotina, for a rotina do seu hospital, o que você deve fazer? Você deve ligar a enfermagem, o enfermeiro ou o técnico de enfermagem faz contato com a UTI para saber se está tudo ok e vai dar as seguintes informações. Confirmar as seguintes informações: o nome e a idade do paciente, qual foi o tipo de anestesia que foi realizada, se foi só anestesia geral ou se teve algum bloqueio que foi necessário também, qual que foi a cirurgia realizada, foi uma plastia, foi uma revascularização, foi um transplante, foi uma angioplastia, qual que foi o tipo de cirurgia que foi realizada nesse paciente, tá? Quais foram as posições, quais são as posições e condições de catéter venoso, então tá com acesso central em jugular direito, em subclávia direita, em subclávia esquerda, tá com pia, onde que tá a pia? A pia tá no braço direito, no braço esquerdo, tá com PVC, tá? Os drenos, quantos drenos que ele tá saindo? Tá saindo só com dreno torácico, só com dreno mediastinal? Como que tá o curativo? Quais os medicamentos que ele está sendo infundido, com quantas bombas de infusão esse paciente está saindo. Ele está saindo com 2 ou 3 bombas de infusão, com droga vasopressora, com dopa, dobutamina, noradrenalina. Então, tudo é importante a gente poder dar essas informações para que na UTI eles já deixem as bombas dispostas do lado onde está o acesso venoso. Então, se o acesso central foi funcionado do lado direito, eles já deixam tudo disponibilizado no leito lá do lado direito, para que fique mais fácil na hora que esse paciente chegar de poder trocar as bombas do centro cirúrgico para as bombas do CTI. Então, é importante essa comunicação prévia entre setores, tá? Realiza ainda a conferência do correto preenchimento das anotações pertinentes ao período intraoperatório, além do preenchimento dos cuidados de pós-operatório. Então, o paciente permaneceu com você dentro da sala até ser encaminhado à UTI. Ele não foi para a sala de recuperação pós-anestésica. Então, a recuperação pós-anestésica dele está sendo feita com você lá dentro da sala. Se essa for a rotina do seu hospital, o paciente não sai da sala até retornar para a UTI. Então, você que vai fazer o pós-operatório imediato dele, tá? Mas se o paciente foi para RPA, então tem os cuidados que são feitos em RPA, que tem que ser anotados, tá? Bem como os demais impressos do prontuário que são de responsabilidade, o impresso do anestesista, o impresso do cirurgião, o impresso do perfusionista. Aí, se teve a utilização de alguma OPME, o impresso da OPME. Se teve utilização de hemotransfusão, os impressos que são próprios de hemotransfusão. Todos os impressos têm que estar devidamente preenchidos, porque esse paciente ele tem que seguir para a UTI com todas com o prontuário preenchido. Não pode ficar nenhum papel para trás ou nada sem fechar no computador, porque na hora que chegar na UTI, a equipe da UTI precisa ter acesso para poder dar continuidade à evolução desse paciente. Então, a gente tem que entregar de forma que não fique nada pendente. E aí, vamos recolher o material consignado, utilizado e não utilizado na cirurgia, entregar ele na farmácia. Então, foi utilizado, vai entregar junto com a via que foi utilizada, devidamente assinada pelo cirurgião principal. Lembrando que residente, em algumas instituições, não é permitido que o residente assine. Então, você vai olhar qual que é a rotina da sua instituição, tá? Vamos realizar a transferência do paciente da mesa cirúrgica para a cama. Então, no caso, o paciente já vai ser transferido para a cama da UTI mesmo. A cama vem da UTI, esse paciente é transferido para a cama, seja com auxílio de um transfer ou seja mesmo na forma bruta mesmo que a gente aprendeu de passar um lençolzinho e transferir o paciente. Tem hospitais que infelizmente a gente não tem transfer, então a gente vai na nossa forma mesmo que a gente aprendeu lá na faculdade, lá no curso técnico. Naquela forma mesmo, coloca o lençol embaixo e transfere em bloco, transferência em bloco desse paciente, tomando cuidado com dreno, acesso venoso, acesso central, sondas,
Tudo isso a gente tem que avaliar. Tubo, porque esse paciente vai seguir entubado para a UTI. Nas primeiras 24 horas ele precisa ficar entubado porque precisa controlar ele hemodinamicamente, tá? E aí a gente vai transferir, vai adequar ele para o transporte, vai manter a monitorização, colocar o monitor multiparâmetros de transporte, adequar o oxigênio suplementar, então ele vai seguir com o tubo, então vamos colocar o ventilador de transporte também. Quem coloca os parâmetros? O enfermeiro ou o anestesista. Geralmente é um anestesista, tá? Mas o enfermeiro também tem capacidade para fazer isso, se for a rotina do hospital e se o enfermeiro for autorizado para tal. Todas as infusões devem estar com identificação, então isso é rotina, né, gente? Isso aí a gente não precisa nem falar. Colocou uma medicação, você tem que colocar a identificação. E os drenos também. A gente vai ter uma imagem mais pra frente mostrando como que deve ser feita a identificação dos drenos, tá? Os dispositivos vão ser organizados e o paciente vai ser coberto para proteger a privacidade desse paciente. O transporte vai ser acompanhado pelo anestesista, pelo cirurgião assistente e pelo circulante de sala. Por que tem que ser o circulante da sala? Porque o circulante permaneceu ali durante todo esse tempo e ele sabe o que aconteceu. Ele vai saber dar todas as informações necessárias lá na UTI, de tudo o que aconteceu na sala. Então, esse circulante pode ser o técnico de enfermagem ou o enfermeiro que também estava ali, está por dentro de tudo que aconteceu durante a cirurgia, tá? E o cirurgião principal, quando ele retornar, antes dele retornar, ele vai passar todas as informações aos familiares que estão na sala de espera e acompanhar esse paciente até a UTI. Então, no pós-operatório imediato, que são, conforme vocês aprenderam, o pós-operatório imediato, ele se inicia logo após a cirurgia e até 24 horas após, né? Então, pós-operatório imediato, durante o transporte, é importante atentar-se para posicionamento do tubo. Então, é importante, na hora que a gente transfere o paciente, o anestesista está na cabeceira do paciente, observando, para que não tenha uma extubação acidental, tá? Posicionamento dos drenos de mediastino e torácico, acessos venosos central, periférico, pia, PVC, tá? Sondagem nasogástrica, vesical, monitorização, cardioscópio, oximetria, fornecimento de oxigênio, que é o cilindro de O2, tem oxigênio necessário, necessário que dê para a gente fazer o transporte até a UTI, o cilindro de oxigênio tem a quantidade necessária que vai fornecer até esse paciente chegar na UTI. As libras que tem lá, elas suportam esse transporte até a UTI. Foi comunicado previamente à UTI que esse paciente está indo, a UTI liberou para que a gente possa realizar o transporte desse paciente. Como que estão as condições de sítio cirúrgico? O curativo está sequinho? Não, o curativo está molhado, o curativo já fez o curativo, mas o curativo já está sangrando. Então, é bom comunicar ao cirurgião, porque ainda dentro do centro cirúrgico, esse cirurgião pode avaliar para ver o que está acontecendo, se o curativo acabou de ser realizado e já está sangrando, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês uma imagem que dá para ter mais ou menos uma ideia de como que é complexo o transporte de um paciente entubado para a UTI, no caso do nosso paciente. Nosso paciente vai seguir entubado. Então, se vocês observarem, aí tem mostrando toda uma setinha. Não dá para me mostrar aqui porque eu não tenho um cursor, mas tem toda uma setinha no nariz, a sonda nasogástrica, na boca, o tubo, subclávia, o acesso central, o dreno de mediastino, o dreno torácico, acesso de pia, sonda vesical de demora, acesso de PVC. Então, além disso, tudo que a gente tem que olhar aí, quando a gente transporta o paciente, a gente tem que preservar a privacidade, cobri-lo, e ainda a gente vai ter as bombas infusoras, porque esse paciente vai estar em uso de drogas infusoras, de drogas vasoativas e vasopressoras. Então, ele pode seguir com 2 ou 3 bombas. Então, a gente tem que conseguir algum espaço para
adequar isso tudo. Então, geralmente, na cabeça vai o ventilador de transporte, as bombas infusoras a gente geralmente coloca no meio das pernas do paciente, tomando cuidado com a sonda vesical que tem que estar clampeada, né, gente, para fazer o transporte. Os drenos a gente clampeia também, coloca em cima, nas laterais, com as grades elevadas, e sempre observando a oximetria e a monitorização cardíaca. Quem fica responsável pelo tubo durante o transporte é o anestesista. O enfermeiro fica por conta dos drenos, de observar os drenos, e o cirurgião também auxilia nesse transporte. E o técnico auxilia a empurrar a cama. Este é um leito de UTI que é preparado, então é um leito comum, tá, gente? Todo leito de UTI é preparado dessa forma. A gente tem um ventilador, né? O respirador, temos um esteto que é específico para o paciente, um monitor multiparâmetros, o painel de gases. As bombas infusoras, se vocês forem observar, elas estão do lado esquerdo, então previamente foi comunicado que o acesso desse paciente está do lado esquerdo, tá? Então, o ventilador ele já está montado, já está lá até com filtro antibacteriano, tá? Até com alguns parâmetros, está mostrando que ele está em espera, está aguardando a chegada do paciente. E a cama já está até arrumada. Tem uma poltrona ali, uma cadeira, é só para visita. UTI não é permitido, algumas UTIs ainda permitem, né? Mas eu acredito que a maioria das UTIs não permitem a presença de acompanhantes, tá? Então, no pós-operatório imediato, as primeiras 24 horas o paciente permanece intubado, pois necessita ser compensado hemodinamicamente, tá? Ele pode até sair bem da cirurgia, sai bem, mas as primeiras 24 horas precisa compensar, porque é uma cirurgia muito invasiva e precisa compensar esse paciente, tá? Ele sai com 2 drenos, um de mediastino e outro torácico. Então, aqui tem uma imagem do dreno de mediastino. E aqui a imagem dos dois, o dreno de mediastino, que fica mais em região medial, e o torácico, que fica mais em hemitórax, tá? E esse dreno é o dreno tipo selo d'água, que é esse aqui, ó. Por que fala dreno selo d'água? Porque a gente coloca aproximadamente 500 ml de soro fisiológico para ele fazer um espaço morto ali, né? E aí esse dreno ele fica oscilando, que é isso que vai nos indicar que esse dreno está funcionando. Toda vez a gente tem que identificar quanto de soro que foi colocado, o médico que vai te indicar, eu quero que coloque 500, eu quero que coloque 250. O médico que vai indicar quanto que ele quer que coloca. Identifica com a data, a hora, o nome do paciente, quem fez a troca e quanto de soro que você colocou, tá? Por quê? Porque na hora que for realizar a troca, para saber quanto de débito que teve, por exemplo, se você colocou 500 ml de soro, na hora que você foi desprezar, teve 1000 ml de débito. Então, você sabe que teve 500 ml de secreção, porque 500 ml eram de soro. Então, é importante você sempre identificar quanto que você teve, para na hora que for realizar essa troca ali, fazer essa conta e diminuir. E sempre lembrando que quando você vai realizar a troca, tem que clampear para que não entre ar para o espaço de mediastino ou o espaço do pulmão, tá? E não pode contaminar esse sistema todo também, tem que ser uma técnica asséptica, tá? Então, ainda no pós-operatório imediato, a gente deve posicionar esse paciente adequadamente no leito, identificar, observar, né, se todos os acessos que vieram do centro cirúrgico estão identificados adequadamente, quais são as infusões de drogas quais são as drogas que estão sendo infundidas nesse paciente, dopa, dobuta, noradrenalina, midazolam, fentanil, o que está sendo infundido nesse paciente, a hidratação venosa, qual tipo de soro que ele está sendo infundido ali, quais são os catéteres que ele está para monitorização, ele está só com pia, ele está com pia mais PVC, ele está com pressão de átrio esquerdo, quais são os tipos de catéter que ele está ali monitorando, tá? E confirmar se foi aberto os drenos torácico, mediastinal, as sondas, tá? Nasogástrica, vesical. Confirmar como que tá a cânula
traqueal, né, o tubo, isso é obrigação do médico e do fisioterapeuta, mas não impede que a gente também observe isso. Observar se esse paciente está tendo muita cialorreia, né? Tem paciente que tem muita cialorreia, paciente que está no tubo. Se tiver, providenciar uma aspiração de cavidade oral ou comunicar ao fisioterapeuta, né? Conectar o paciente ao respirador. Após a admissão do paciente na UTI, vai ser realizada uma avaliação física inicial para observar a coloração de pele, de mucosa, qual que é o enchimento capilar, qual que é o grau de hidratação, como que está o ruído adventício, como que está a ausculta pulmonar, a ausculta cardíaca desse paciente. E aí o médico vai solicitar exames de rotina e entra na rotina de UTI, né? Exames de rotina de pós-operatório, de gaso, cálcio, glicemia, hemoglobina, rotina mesmo de UTI. O raio-x vai ser realizado uma vez ao dia, tá? Vai ser realizado balanço hídrico a cada 12 horas e nesse paciente a gente tem que ficar de olho no balanço do dreno, tá? Para ver se está tendo sangramento, porque se tiver um sangramento muito elevado, esse paciente pode retornar ao centro cirúrgico, porque pode estar acontecendo alguma coisa errada, tá? E observar qualquer intercorrência, comunicar ao intensivista ou ao cirurgião principal. Então, aqui é repetindo, né, o que deve ser observado na chegada do paciente. Estado geral do mesmo, as condições do acesso venoso, os drenos, a sondagem, a monitorização. Qual foi o tipo de cirurgia realizada? Foi uma revascularização? Foi uma plastia? Foi um transplante? O que foi feito nesse paciente? Foi uma angioplastia, que é uma cirurgia mais comum, né? Um procedimento mais comum? Esse paciente tem alergia a algum medicamento? Se tiver, já vou colocar lá uma plaquinha de identificação do que esse paciente é alérgico, para que não ocorra nenhum evento adverso. Qual foi o tempo de cirurgia, o tempo de SEC, o tempo de circulação extracorpórea? Como que está a diurese desse paciente? Ele está oligúrico, está anúrico, está com poliúria? Como que está a diurese, tá? Foi hemotransfundido? Quais foram os hemoderivados? Hemácias, plaquetas, plasma, crioprecipitado? O que foi feito nesse paciente, tá? Teve alguma intercorrência durante a cirurgia? Quais foram as intercorrências? O paciente teve uma parada, o paciente fez um edema agudo de pulmão, foi necessário administrar medicação para isso. Então, isso tudo a gente tem que ficar atento. Então, tem que ler o relatório que vem do centro cirúrgico. Não é simplesmente admitir esse paciente lá com você. Você tem que ler esse relatório que veio do centro cirúrgico. Por isso que tem um relatório que é feito nos outros setores. Relatório é continuidade. Então, para você dar continuidade em um relatório, você tem que saber o que aconteceu. Então, você tem que ler o relatório anterior, tá? Teve alguma dificuldade para a intubação desse paciente? É um paciente de difícil intubação, de via aérea difícil, então tem que ficar mais de olho ainda no tubo desse paciente, porque se ele estubar, vai ser uma intubação difícil. Quais as condições do sítio cirúrgico? Como que tá a ferida cirúrgica? Não, o curativo tá sequinho, não precisa trocar, tá ok, ótimo. Quais são as drogas que estão sendo infundidas? E aí nós vamos iniciar os nossos cuidados de enfermagem. Vamos monitorizar esse paciente, observar como que está a pia, o PVC, oximetria, temperatura, posicionamento de leito. Se não tiver nenhuma contraindicação por parte médica, a gente vai realizar mudança de decúbito para evitar lesões por pressão, tá? Observar assistência ventilatória, realizar higiene oral, porque não é só porque o paciente está no tubo que a gente vai deixar de prestar uma assistência adequada a ele. Então, deve-se realizar higiene oral, tá? Já no pós-operatório imediato, que são as 24 horas após, né, a cirurgia, a gente continua com os mesmos cuidados. Aí a gente vai realizar banho de leito, vai preparar esse paciente, vai começar a preparar esse paciente para extubação, porque após 24 horas os médicos já pensam em extubação. Vamos anotar o volume de débito de drenos, de sondas, observar como que está essa ferida operatória, cuidados com acessos para infusão de drogas e hidratação, manter esse paciente aquecido, providenciar todos os exames que foram solicitados. É o dia anterior à cirurgia. Então, o paciente chegou e no outro dia você chega, pega plantão e você vai começar o seu dia, dar o banho, realizar higiene corporal, higiene oral,
providenciar exame, anotar débito de dreno e de sonda. Como que está esse paciente? Ele está sendo preparado para extubação. Então, esse paciente ele já está respondendo, ele já está ficando agitado com o tubo ali na boca, ou ele já atende, responde com os olhos, tá? Todo paciente que está sendo preparado para extubação, a dieta deve ser suspensa 4 horas antes, por causa do risco de broncoaspiração. Então, se ele está com uma dieta por sonda nasoendérica, essa dieta deve ser suspensa 4 horas. O médico vai te falar, olha, eu vou extubar esse paciente às 16 horas. Então, a gente, 4 horas antes, a gente vai suspender essa dieta. Então, a partir das 2 da tarde, né? 14 com mais 4. Não, desculpa. A partir das 12, a gente vai suspender a dieta desse paciente, porque às 16 ele vai ser estubado, tá? Realizar o controle glicêmico, administrar os medicamentos prescritos, balanço hídrico, inspeção de pele para ver se não está tendo nenhuma lesão, observar como que estão os catéteres, os acessos centrais, tá? Promover alívio e desconforto da dor do paciente, realizar a evolução de enfermagem com todos os cuidados prestados ao paciente, troca diária do curativo, troca diária do dreno de selo d'água, né, da retirada do débito, né, fornecer apoio psicológico aos pacientes e familiares, tá? Isso é importante também, a gente age como toda UTI tem um psicólogo, mas acaba que às vezes, como a gente está ali todos os dias e às vezes o familiar, na hora que o familiar está passando, o psicólogo não está lá, o familiar ele se sente mais confortável em conversar com a gente do que com o próprio psicólogo. Então a gente acaba fornecendo esse apoio psicológico ao paciente e à família também, né? Após a retirada do dreno, do tubo, tá? Nós vamos começar a estimular esse paciente ao autocuidado. O que é isso? Ah, eu vou mandar o paciente tomar banho, levantar e ir no banheiro tomar banho sozinho? Não, lógico que não. Mas ele pode sentar na cama, ele pode realizar a própria alimentação, você vai colocar a mesinha e ele vai se alimentar. Após isso, ele pode realizar a higiene oral, para ele ir se acostumando a ter esse autocuidado, para quando ele for para casa, ele poder ter essa independência, ele não ficar tão dependente das outras pessoas, tá? Assim que permitido, nós vamos auxiliar esse paciente a realizar pequenas caminhadas, tá? Quanto antes, melhor, para evitar o risco de trombose. Se ele ainda não puder caminhar, nós vamos orientá-lo a estar movimentando as pernas no leito. Orientar pacientes e familiares quanto cuidados com aí o paciente teve alta, foi para o quarto, a gente vai continuar com todos esses cuidados. E aí nós vamos orientando a família, porque esse paciente está sendo preparado para ser mandado para casa, né? Então aí a gente vai começar a orientar os pacientes e os familiares quanto aos cuidados. Com o curativo da ferida cirúrgica, tomou banho, deixa a ferida bem sequinha, tá? Se observar que está saindo alguma secreção, entre em contato com o seu médico, tá? Retorna no consultório do médico, conforme ele marcar para a retirada dos pontos, tá? Vai ser orientado quanto ao retorno gradual das atividades diárias, então ele não pode retornar rapidamente às atividades dele, tá? Evitar esforços físicos como levantar peso ou exercícios que o levem à exaustão. Evitar também viagens muito longas, é importante que se possa caminhar um pouco a cada 2 horas, essas orientações vão se aplicar para os 2 primeiros meses após a cirurgia, tá? Então é importante estar orientando a cada 2 horas levantar, fazer pequenas caminhadas. Não precisa fazer uma caminhada de meia hora, de 10 minutos. Pequenas caminhadas, mesmo que seja dentro de casa. Não ficar muito deitado, tá? Orientar que sintomas como alterações de dificuldade de concentração e de memória podem ser comuns. No entanto, são passageiros e desaparecerão em poucas semanas. O banho deve ser diário, tá? Ou até mais de uma vez ao dia, se a cidade for muito quente, como a que nós moramos, né? Orientar quanto a utilizar o sanitário antes, evitando assim um contato de eliminações intestinais com a ferida operatória. Utilizar toalhas limpas todos os dias, né? É importante isso por causa da ferida cirúrgica. A gente sabe que hoje a gente indica que a ferida não fique mais ocluída, né? O importante é manter a ferida sequinha e sem oclusão, a não ser que ela esteja com algum tipo de secreção. Manter uma alimentação saudável, livre de alimentos gordurosos, condimentados.
Evitar bebidas alcoólicas e fumos, isso se aplica a todos os casos de cirurgia, não só a cirurgia cardíaca, né? Já na alta hospitalar tem algumas orientações que podem surgir dúvidas, né? Não é que você vai falar isso para o paciente, mas se surgir dúvidas, você vai saber orientar, né? Alguns médicos indicam, lógico que se perguntar, você vai pedir ele que confirme com o seu médico, mas se ele insistir perguntando, alguns médicos indicam que dependendo do grau da cirurgia, né, lógico, do que foi a cirurgia, a atividade sexual pode ser retomada após 15 dias, devendo ser moderada, sem esforço físico e sem ser exagerada, tá? A grande restrição que tem do período pós-operatório é dirigir. Então, os médicos indicam que dirigir seja realizado após 2 ou 3 meses, porque o trânsito pode demandar movimentos bruscos, né? E se ele der uma freada brusca, o cinto ele pode bater ali no externo e causar dor, né? Como ainda está em cicatrização, porque foi cortado, foi cerrado o externo, cerrado as costelas, isso pode provocar nele uma dor intensa. Então, eles pedem que durante 2 ou 3 meses se evite dirigir. As lesões devem ser mantidas sem curativo, conforme eu falei, né? A fim de contribuir para a cicatrização. A higiene da pele das incisões deverá ser realizada diariamente com água e sabonete antisséptico. Não deve ser estimulada a retirada de crosta, porque ela protege os novos e delicados tecidos em crescimento. Orientar quanto ao uso, manter o uso correto dos medicamentos prescritos. Ah, tô bem, vou parar de tomar os medicamentos que o médico prescreveu. Erradíssimo. A gente só para de tomar o medicamento se o médico autorizar. Caso contrário, a gente não para o uso desse medicamento de maneira nenhuma, de forma nenhuma, tá? Podem ocorrer ainda cansaço e anemia por causa da perda de sangue que teve durante a cirurgia, mas isso vai ser corrigido através da alimentação, então não é nada que deva se preocupar, né? A dor é muito comum, então cerrou o osso externo, cerrou a costela, então a dor é muito comum, então vai utilizar os analgésicos que foram prescritos pelo médico, nada de se automedicar. Edema, pode ter edema de membros inferiores, porque o corpo ainda está se reacostumando, né? Se readaptando a uma nova forma de circulação, então ainda pode ser comum esses edemas, tá? Então pequenas caminhadas vão auxiliar, deitar com as pernas para cima, tá? Orientar quando comparecer às consultas de retorno e acompanhamento e qualquer intercorrência entrar em contato imediatamente com seu médico ou comparecer a um pronto-socorro. E é isso, gente. E qualquer outro tipo de dúvida que tiver, sempre procurar o seu médico, porque ele é a pessoa mais indicada a te dar as informações necessárias, tá? Por hoje é isso. Fiquem com Deus, tá bom?